quais são os personagens mais fortes de The Amazing Digital Circus. Vamos descobrir isso com base unicamente nos feitos realizados no episódio piloto e informações adicionais reveladas pela autora. E é claro, essa ordem irá mudar durante a série, mas eu estaria analisando com tudo que temos até o momento. Antes de começar, uma informação que precisa ficar clara é sobre os personagens estarem dentro de um computador, o que teoricamente significaria que eles são pixels, e não passam do nível 10C, já que pixels são inferiores aos humanos, apesar de estarem acima de hipoversal, já que pixels são tridimensionais. Mas a questão é que existe algo chamado equalização de realidade, que faz os personagens que estão em uma realidade inferior, que é tratada como realidade principal do verso, ser tratada com o mesmo nível existencial que outros personagens, como por exemplo em Sword Art Online. Em nono lugar nessa lista, como personagem mais fraca, entra Gangle. Seu único feito foi tentar segurar uma bola de boliche, mas acabou sendo jogada para trás, e mostrou baixa durabilidade ao ser facilmente jogada ao chão por Jax com um tapa. Apesar disso, a autora afirmou que com a máscara de feliz ela seria capaz de fazer qualquer coisa. Physics in the digital circus don't really make any sense, so I guess it depends on her attitude. Because I like to think that like when she's happy and she's got her happy mask on, like she's more just able to do anything. But when she's sad, she's way more floppy and subject to the whims of the world. Só que ela não vai entrar em uma posição maior nessa lista, já que fazer qualquer coisa acabaria entrando em uma falácia sem limites. Em oitavo lugar entra Pomni. Até o momento ela não tem nenhum feito de força, mas tem um ótimo feito de velocidade, que é esquivar de todos os ataques de Kaufman abstraído, que é um dos personagens mais fortes e rápidos, dando uma vantagem em relação a Gangle. Em sétimo lugar entra Kinger. E o que escala ele acima dos personagens anteriores foi ele ter suas mãos engolidas pelo Rei Gosma, que foi pisoteado por Kaufman, escalando sua durabilidade ao nível dele, e consequentemente, sua força. Em sexto lugar entra Hagatha, que possui vários feitos de durabilidade. Um deles foi aguentar ser jogado nas paredes por Kaufman abstraído, ser pisoteado por ele, porém acabou recebendo o efeito da corrupção. Apesar disso, ela resistiu tranquilamente a ter sua cabeça perfurada por um machado. Porém a autora já confirmou que todos os personagens em Immortal Cycle são imortais. I mean, theoretically, they can physically survive anything. Mas também já falou que eles sentem dor. Então é um ótimo feito de resistência, além de se encaixar em imortalidade tipo 8. Sendo assim, seria possível classificar Kinger acima da Hagatha, já que apesar de ser jogada pelas paredes, ao final do episódio piloto, ela reclamou que estava com muita dor. Like, she got really beat up in the pilot, and that kind of jumbled her code up a bit, made her a bit glitchy. She felt like, the pain, right? It Yeah, sounded like she yeah. felt the pain, yeah. Em quinto lugar entra Jax, que possui o maior feito de velocidade, superando a velocidade de percepção de Pomni e Hagatha, o que já o coloca como subsônico. Apesar disso, ele está um pouco abaixo em feitos de força, já que seu maior feito foi quebrar uma placa, o que é um feito interessante, mas os demais personagens escalam ao Kaufman, por aguentarem os ataques dele, que como eu vou mostrar a seguir, possui um feito muito maior. Então basicamente o motivo do Jax estar nessa posição é sua velocidade absurda, o que tornaria extremamente difícil para os outros personagens atingirem ele. Em quarto lugar entra Zubul, que escala acima dos anteriores por suportar ser engolido pelo Rei Gosma e pisoteado por Kaufman abstraído, o que faz ele escalar acima de Jax em força, e ele foi o único personagem a causar danos físicos em outro até o momento, enforcando e deixando Jax temporariamente inconsciente, sendo que, como eu mostrei, a Hagatha suportou tranquilamente um machado em sua cabeça, o que faz Zubul ter uma potência de ataque superior à do machado. Além disso, ele pode separar as partes do corpo e controlar elas independentemente, o que torna mais difícil para derrotar ele, além de que ele pode substituir partes do corpo de acordo com a autora, o que dificultaria ainda mais causar danos nele. Em terceiro lugar entra Kaufman, e qualquer outro personagem abstraído, isso porque ele possui o maior feito de força, que foi ter destruído as grades, o que é um feito acima do nível parede. Apesar disso, ele demonstrou ser equiparável a Pomni em velocidade, e a Pomni é inferior ao Jax, além de que, como eu já disse, Zubul e Kinger escalam ao Kaufman, o que torna a sua força não muito superior à dos outros, mas o principal para ele ser superior a todos os anteriores é que ele pode corromper qualquer um através do toque, tornando praticamente impossível a eles derrotarem um abstraído. Like, she got really beat up in the pilot, and that kind of jumbled her code up a bit, made her a bit But glitchy. she felt but, like, the pain, right? It sounded like she felt the pain, yeah. But that could never kill her. Unless So it that means- also breaks her mind, and then she abstracts, Like- which would
Em segundo lugar, entra Bubble, que foi dito gostar de atacar os habitantes do circo, causou medo em Kinger e aparentemente seria capaz de feri-lo. E também possui imortalidade tipo 8, já que ele é uma inteligência artificial assim como Kaine, o que torna impossível matar ele, já que ele está no código-fonte do mundo e acabaria respawnando como fez todas as vezes em que Kaine estourava ele. Em primeiro lugar, finalmente entra Kaine, que até o momento foi declarado o criador do The Grounds e também do mundo dos escritórios, ao qual ele se refere como uma criação inacabada, e ele escala minimamente ao nível ilha por ter criado uma ilha, porém possivelmente ao nível multisistema solar por conter todo um céu estrelado, além de ser capaz de manipular a realidade como quiser e também ser imortal por ser uma inteligência artificial que está contida no código-fonte do mundo digital, possuindo também uma velocidade muito superior por ter mostrado uma forma de transporte que permitiu a ele ir do The Grounds até o The Void, quase que instantaneamente, apesar de não sabermos a distância entre eles, mas claramente é alta.